E aqui no Jornal Brasil Atual nós fazemos contato agora com o Fabiano Silva dos Santos, que é membro do grupo Prerrogativas, advogado, professor universitário, mestre e doutorando em Direito pela PUC São Paulo. Bom dia, Fabiano. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, meu caro. Tudo bem? É um prazer estar com vocês de novo. Alegria nossa. A gente vai falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que na última sexta-feira negou o pedido da Procuradoria-Geral da República de anular os inquéritos contra o Bolsonaro. Para a gente recuperar esse inquérito, ele investiga, apura se o ex-presidente, não, o ainda presidente Jair Bolsonaro vazou dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal que ainda não havia sido finalizada. Em agosto do ano passado, Jair Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito na Polícia Federal que apura suposto ataque a um sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral em 2018 e, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. Pois bem, professor, esse pedido da PGR está reforçando a percepção na sociedade civil de que o Augusto Aras está transformando a Procuradoria-Geral da República em uma espécie de Defensoria-Geral do Presidente. Qual é a sua avaliação de mais esse pedido da PGR? Eu também não tenho dúvida, acho que é isso mesmo. A sensação que a sociedade tem é que a PGR não cumpre com a sua missão constitucional, que é uma missão importantíssima, né, que foi delegada aí aos membros, ao Ministério Público Federal. Então, são diversos inquéritos em que a PGR sempre se manifesta no sentido de arquivamento e de não aprofundar as investigações. Eu entendo que muitas vezes há denúncias que não merecem prosperar, justamente para que o governante tenha ali a tranquilidade para seguir governando o país. Mas as denúncias que se apresentam frente ao governo do Jair Bolsonaro são denúncias sérias, são denúncias muito, muito importantes e que merecem uma investigação mais cautelosa. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes fez, nesse caso concreto, foi justamente dar seguimento numa investigação que é extremamente relevante. É o presidente da República vazando dados de um inquérito que é sigiloso. Então, isso ficou claro pela manifestação da própria Polícia Federal. A Polícia Federal havia se manifestado já no sentido de que o presidente da República, sim, participou diretamente desse vazamento das informações. E a PGR já tinha tido a oportunidade, nesse mesmo inquérito, de se manifestar pelo arquivamento, mas as manifestações sempre foram no sentido de prosseguimento das investigações. Então, eu acho que à medida que as investigações chegaram numa confluência de fatores que indicavam a participação direta do presidente da República, aí a PGR se manifesta solicitando o arquivamento do inquérito. Então, isso é lamentável no nosso Estado democrático de direito. Professor Fabiano, mas essa decisão do Alexandre de Moraes pode influenciar de alguma forma o comportamento do Bolsonaro, que continua fazendo ataques ao processo eleitoral do país? Esse tipo de investigação que continua acontecendo pode de alguma maneira ser um freio para essas maluquices que muitas vezes o Bolsonaro lança para os seus seguidores? Eu acho que pode ser um freio, mas só que também é um combustível para ele, porque eu acho que, e ele falou isso esses dias com todas as letras, né, essa questão de que não vai ser preso, é porque o grande medo do Bolsonaro é esse, ele ser preso mesmo, e ele vem querendo negociar, e ele e seus aliados, um cargo de senador vitalício, porque justamente sabe que a prisão é algo muito factível diante desse comportamento que ele teve genocida ao longo da pandemia e diante desses atos todos que ele pratica contra a nossa democracia. Então, eu não tenho dúvida, esse inquérito, ao mesmo tempo que ele serve de combustível para que ele mantenha essa temperatura golpista elevada, ela também serve como sinal para a sociedade de que o Bolsonaro será sim responsabilizado pelos crimes que cometeu no país. Então, a continuidade desse inquérito, ela serve justamente para continuar para que o Bolsonaro continue sempre, né, na mira da justiça. Então, é esse inquérito, e esse inquérito é uma série de desdobramentos. Então, eu acho que a manutenção desse inquérito é muito importante para que a gente tenha um processo eleitoral aqui calmo e, acima de tudo, para que depois a gente tenha a tranquilidade de que ele será responsabilizado pelos atos.
A gente está conversando com o professor Fabiano Silva dos Santos, que é membro do grupo Prerrogativas, advogado, professor e mestre e doutorando em Direito pela PUC São Paulo. Professor, nessa semana, no dia 11, tem a leitura da Carta aos Brasileiros, que já passa deixa eu ver aqui, eu tenho inclusive esse número, ela já está com 792 mil assinaturas, né? E é o retrato da sociedade civil se mobilizando em defesa da democracia contra essas atitudes do Bolsonaro. Queria que o senhor falasse da importância dessa mobilização da sociedade civil contra esses ataques de Bolsonaro e de seus grupos. Essa carta vem num momento super importante do país, né? Ela já tinha existido uma versão inicial dessa carta, que foi lá em 1977, também no auge da ditadura militar, e hoje acho que a gente vive também, em que pese não vivermos um período de exceção propriamente, né? Mas a gente vive uma tentativa cada vez maior de retirada dos direitos, tentativas cada vez maiores de agressão à nossa democracia, tentativas maiores a todo dia do presidente da República de desacreditar o nosso sistema eleitoral. Então essa carta vem como uma resposta da sociedade, não é uma carta apenas de profissionais do direito, não é uma carta apenas das pessoas que estudam no Largo São Francisco ou estudaram, é uma carta que na verdade ela vem espelhar a vontade da sociedade, que nós precisamos ter um país democrático, que a democracia tem muito valor para nós, que a gente confia plenamente na justiça eleitoral, que sempre desempenhou um papel excelente na condução das eleições do país. Então ela mostra que a sociedade civil organizada, ela não tolera esse tipo de atitude golpista, que haverá sim por parte da sociedade um rechaço, e já há esse rechaço a essas atitudes que o presidente da República pratica. Então você vê, é uma carta que é assinada por professores de direito, por advogados, por juízes, por membros do Ministério Público, por empresários, por artistas, por cantores, né, em geral, e, acima de tudo, também por movimentos sociais. Eu acho que isso também é muito importante destacar da carta, a participação dos movimentos sociais, de partidos políticos, de todos aqueles que rechaçam essas atitudes golpistas do presidente da República. Então, essa carta ela serviu para a sociedade se dar a mão nesse momento em que o país precisa. Nós não podemos, diante de todo esse quadro de agressões à democracia, silenciarmos perante isso. Então, é uma resposta que a sociedade dá, e eu não tenho dúvida, essa carta ainda vai crescer bastante até o dia 11, e será uma resposta muito forte da sociedade brasileira contra o golpismo bolsonariano. Inclusive essa carta vem incomodando muito aos defensores do presidente Bolsonaro. O site vem sofrendo sucessivos ataques, né? E eu aproveito para lembrar, estadodedireitosempre.com. Quem ainda não assinou, quem ainda não teve contato com a carta, entre nesse site, leia a carta, e se você concordar com as ideias que são defendidas nessa carta, por favor, assine também, porque é importante. E é importante também lembrar que no dia 11 os movimentos populares estão convocando atos de rua também para todo o Brasil. É importante que a população não fique temerosa de participar desses eventos. Claro que ainda mantendo todas as medidas sanitárias, o uso de máscara ainda é necessário, afinal de contas a pandemia ainda existe, né, professor? Mas é importante que a sociedade vá às ruas e demonstre a sua insatisfação, o seu repúdio a esses ataques contra a democracia. Sem dúvida nenhuma, e a gente vai para a rua para pregar democracia, para pregar emprego para o povo, para pregar melhores condições de vida. Ninguém aqui sai para a rua para agredir, para ter atitude golpista. A gente tem que sair para a rua, sim, para celebrar o nosso processo democrático, mas, acima de tudo, para mostrar para os governantes que nós estamos aqui para lutar. Então, assim, haverá, sim, luta, e não tenho dúvida nenhuma que a resposta que a sociedade dá para esse golpismo, ela será contundente que nós não admitimos retrocesso no jogo democrático. Então, o jogo democrático ele vale para todo mundo. Eleições são ganhas e são perdidas, mas sempre se respeita o resultado da urna. Nunca um governante ousou agredir a democracia brasileira como Jair Bolsonaro faz diariamente. Então, esse tipo de comportamento ele merece toda a nossa repulsa. E você vê que a repulsa já vem do povo, né? Você vê que ontem ele tentou aí
fazer novamente aí ir numa churrascaria, essas coisas todas, ele foi repelido pela população paulistana. Então ele precisou sair do restaurante porque ele foi expulso do restaurante. O Bolsonaro é uma pessoa que está sendo expulsa pela sociedade, ele está sendo repelido. É um corpo estranho, na verdade, ele é um corpo estranho que entrou na nossa democracia e que agora ninguém mais suporta, que a gente vai repeli-lo. Professor, não posso deixar de perguntar então a sua avaliação sobre essa tentativa de Bolsonaro de querer levar a parada de 7 de setembro, uma data nacional, né, uma data nacional de patriotismo, para se transformar como se fosse uma data dele, partidária do bolsonarismo. Como o senhor avalia essa tentativa de levar o desfile que era tradicional no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, para a Avenida Atlântica? Os riscos que isso pode ocasionar, professor? Então, o bolsonarismo é isso, viu? Ele tenta capturar todas as instituições. Você vê que ele capturou, de certa forma, integrantes das Forças Armadas, depois ele tenta capturar também a PGR. Você vê que nas indicações para os tribunais superiores ele está sempre falando que vou colocar um que venha tomar tubaína comigo, outro que venha rezar aqui para mim. Então, o bolsonarismo ele tenta capturar tudo que é do país, tenta capturar a nossa bandeira, tenta capturar todos os nossos símbolos. Então, mais uma vez acontece isso com o desfile de 7 de setembro. Mas eu vi que o prefeito do Rio já tinha dito que tinha liberado apenas lá onde era tradicional, que era na Getúlio Vargas. É mais uma tentativa dele, né, de usar esse dia, usar o aparato estatal. Veja, você vai usar tanques, essas coisas que a gente sempre faz esse desfile para mostrar, para você levar as crianças para verem. Ele vai usar isso como uma demonstração de força, para dizer eu que coordeno isso tudo. Então é mais uma tentativa dele que eu não tenho dúvida, em que pese eu ter certeza de que vai ter gente na rua, porque esses bolsonaristas eles têm esse comportamento, mas isso vai ser um movimento pequeno para a sociedade, porque a sociedade vai estar também na rua e vai estar atenta para proteger a nossa democracia. Então é mais uma tentativa dele de intimidação da população, mas que não vai surtir o efeito aí que ele deseja. Pois aí, a gente sabe que muitos desses apoiadores de Jair Bolsonaro são também adoradores das armas, né? E com o liberou geral que o Bolsonaro vem promovendo nos últimos anos, isso é um risco adicional, né, professor? Não tenho dúvida. Hoje é uma das grandes preocupações que existem. Você vê aí, você vê os exemplos aí estão dados. Isso daí não é... Teve o triste caso do Marcelo, que ele estava num evento particular dele, num clube, só com a família e com os amigos, foi um bolsonarista lá armado, ele disparou tiros, matou o Marcelo, poderia ter cometido uma chacina ali, com crianças e tudo. A gente viu um outro exemplo aqui agora também, que teve esse final de semana, um atleta brasileiro, campeão internacional, 8 vezes campeão mundial, que foi num evento, num sábado à noite, com os amigos no clube, e o rapaz foi lá importuná-lo e depois saiu e também deu um tiro na cabeça do rapaz. Então, essa questão das armas, assim, as pessoas estão difundindo isso com uma tranquilidade nas redes sociais. Então, o bolsonarismo criou isso. Hoje a gente vai para um evento público, não se tem mais certeza de como as pessoas estão. Antes você sabia que as pessoas não podiam andar armados, né? Hoje em dia, essa liberdade, as pessoas andam aí à luz do dia armadas, então isso virou um grande problema, uma grande ameaça. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, procurar em especial nesses movimentos, assim, evitar provocações, porque não é de interesse nosso violência nunca foi arma das forças progressistas. Nós somos da paz, nós vamos externar a nossa vontade política no dia da eleição. Nós vamos lá e vamos digitar o candidato que a gente quer votar, e não agredir as pessoas, e em especial aí até retirando a vida de muitos. Então, todo cuidado e ter muita tranquilidade para fugir dessa provocação bolsonarista. A gente está conversando com o professor Fabiano Silva dos Santos, membro do grupo Prerrogativas, professor universitário, mestre e doutorando em Direito pela PUC São Paulo. Professor, diante desse quadro, e isso que o senhor está falando é importante também, que o governo Bolsonaro procura colocar o medo nas pessoas, né? As pessoas ficam com esse sentimento de medo, aqueles que não concordam com as suas posições. O senhor acredita que num futuro próximo, e a gente espera que seja muito, muito próximo, o governo Bolsonaro também possa ser classificado como um governo terrorista? Olha, eu vou ser sincero para você, assim, nós assim que estudamos o direito, né, se a gente
passar por todas essas... por todos os mecanismos legais que existem de proteção da sociedade, eu acho que o Bolsonaro ele atingiu todos eles. Sabe, a gente fala do termo genocida, e o termo genocida, tudo bem, não quer genocida? Então vamos colocar crime contra a humanidade. Genocida acabou virando um termo mais curto, que explica melhor. Mas o Bolsonaro passou por tudo isso. O Bolsonaro tem denúncia no Tribunal Penal Internacional por genocídio da população indígena. Ele tem denúncias internacionais por questão da pandemia também, de ter matado a população. E aqui no Brasil, você citou um caso, mas esse caso é gravíssimo, que é essa difusão das armas no país, sob a vestimenta ali dos CACs, né, dos certificados ali para quem é caçador e colecionador. As armas estão difundidas no país, as pessoas têm metralhadora, as pessoas estão comprando metralhadora agora. Então, assim, isso é inimaginável num país como o Brasil. Então, assim, o medo é um mecanismo que o Bolsonaro utiliza para se manter no poder. Então é o medo, a população tem medo. E isso também, ó, veja, por que ele defende tanto o voto impresso? Isso tem uma lógica nisso, porque o voto impresso, nessas comunidades assim, que tem mais dificuldade, que tem um déficit social mais elevado, eles querem fazer pressão com as milícias nas pessoas. O cara vai votar, mas vai votar com uma arma ali na cabeça, vai votar com o cara ali olhando para quem ele está votando. É isso que o Bolsonaro quer. Ele sabe que para ele tentar ser reeleito, ele depende dessa pressão no povo, em especial. Aí a pressão também vem via auxílio, que faz um auxílio eleitoreiro, às vésperas das eleições, e o auxílio tem que existir sim, mas ele tem que ser perene, não pode ser auxílio até o final do ano. Nós precisamos dar comida para esse pessoal a vida inteira, porque o povo brasileiro passa fome. Então ele utiliza também isso, e esse é um mecanismo também de medo, porque as pessoas precisam comer, as pessoas não estão comendo. O litro de leite está quase R$10, as pessoas estão comendo osso. Então é isso que está acontecendo no país. O Bolsonaro vive da miséria do povo e da difusão do medo na nossa sociedade. Quero agradecer a participação do professor Fabiano Silva dos Santos, que é membro do grupo Prerrogativas, advogado, mestre e doutorando em Direito pela PUC São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade do seu tempo para participar aqui no Jornal Brasil Atual e fazer essas avaliações para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores e telespectadoras. Muito obrigado, viu? Sempre um prazer estar com vocês. Fico à disposição. Um abraço, tudo de bom. Igualmente. Fabiano Silva dos Santos aqui no Jornal Brasil Atual. São 8 horas e 19 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.